Pessoal, vamos fazer uma revisão então, vamos dar uma olhada no que a gente já fez na última aula, né? E vamos conversar um pouquinho e entender um pouco aí do que a gente desenvolveu. A gente estava trabalhando com a classe aluno, curso, e a gente estava testando o curso, né? Para a gente entender um pouco melhor aí as associações. Então, o que a gente estava fazendo aqui? Quando a gente começou a montar a nossa classe aluno, a gente viu que a gente tinha algumas coisas interessantes na classe aluno que precisavam ser implementadas também. Mas a gente viu que só era interessante implementar algumas coisas quando a gente precisasse. Essa aí é uma técnica importante, interessante, e a gente fez o quê? A gente tinha lá o aluno para fazer de forma bem simples um objeto que não tem muitos detalhes de implementação. A gente colocou simplesmente lá o nome do aluno, né? E aí ficou legal, a gente trabalhou isso daí, a gente tem um construtor que seta o nome do aluno, a gente tem um get que retorna o nome do aluno, e a gente teve aí que fazer a implementação do equals. Então, quando a gente faz um override, quando a gente sobreescreve o nosso método, o que acontece? O método equals ele é uma assinatura que existente na classe object. Na classe object tem um método chamado equals, e o que nós fazemos? Nós fazemos uma sobrescrita, ou seja, a gente vai reescrever esse código dessa classe. Então a gente vai copiar a assinatura dela exatamente, desse método, exatamente igual. A assinatura desse método na classe object, ela é equals object. Então ela tem lá, o nome do método é equals, e ele recebe como parâmetro um objeto. Eu chamei esse objeto de objeto. Então, esse object, eu criei um objeto. E ele retorna verdadeiro ou falso, ou seja, quando são iguais, ele retorna true, quando são diferentes, ele retorna falso. E por que eu tenho esse equals aí, eu estou fazendo uma sobrescrita dele, né? Porque cada classe pode ter uma forma de comparação de igualdade, né? Por exemplo, eu poderia ter aqui o número da matrícula e não comparar por nome. Se um aluno é igual ao outro, o nome é um negócio complicado, porque a gente tem um negócio chamado homônimos, que são pessoas com o mesmo nome. Pessoas com o mesmo nome devem ser cadastradas como alunos. Então, se tem lá, por exemplo, um João Bosco da Silva, e tiver outro João Bosco da Silva, os dois devem ser cadastrados, eles devem de poder ser alunos, né? Porém, a gente poderia fazer um número de matrícula. Se a matrícula for diferente, a gente não se importa com o nome. Ou ainda, se a gente poderia só comparar matrícula, mas a gente poderia comparar o conjunto, né? Se a matrícula mais o nome são diferentes, aí sim a gente verifica que não há igualdade. Se forem iguais, são idênticos, né? Por quê? Porque quando a gente utiliza o método equals, só e somente o equals, ele nos traz o quê? Uma comparação entre objetos. Quando eu comparo para ver se um objeto é igual a outro objeto, e é isso que o equals faz da classe object, ele vai comparar se o hashcode de um é igual ao hashcode de outro. Ou seja, eu só teria os dois idênticos se um fosse referência ao outro. Se um fosse referência do outro, os dois métodos iriam retornar o mesmo hashcode, ou seja, a mesma assinatura, né? Mesma compilação do código lá, ele daria o mesmo valor. E isso daí estaria certo, porque um aponta para o outro que ele chega no mesmo código. Esse daqui vai lá e chega no mesmo código. Os dois comparados, fazendo o SHA-256 dos dois, ele vai dar o mesmo número. E isso daí é um problema para a gente, porque a gente teria que ter referência igual a referência. E no nosso caso, a gente quer comparar, obviamente, um caso didático, de exemplo, a gente quer comparar se dois alunos são iguais e nós estamos comparando a igualdade através do nome. Se os nomes são iguais, são dois iguais. É isso daí que a gente está fazendo aqui. Então, a gente não quer alunos com nomes iguais. Essa aqui é a nossa classe, então, que vai fazer a comparação. Como que eu comparei, então? Como eu recebo um object, então esse object é a classe mais genérica que a gente precisa fazer uma conversão. Aí vai um cast, ou seja, a gente vai utilizar a técnica do polimorfismo, a gente vai falar que esse object que a gente vai passar, na verdade, ele é um tipo aluno. E aí a gente joga aqui para dentro do outro aluno, que é do tipo aluno também, e a gente pode comparar se o nome é igual ao nome do outro aluno.
Se os dois forem exatamente iguais, true, quer dizer então que eles são iguais. Se forem diferentes, são alunos distintos. É essa a grande sacada. E a gente tem aqui um toString bonitinho para retornar para a gente, né? Aqui o aluno com o nome dele. E o que a gente queria fazer? A gente tinha uma classe curso. Essa classe curso, a gente percebeu que a gente precisaria dizer dentro dela quais alunos estão cursando esse curso, né? Então, dentro da classe curso, eu vou cadastrar os alunos que estão lá matriculados. Como eu disse, isso aqui não é a ideia do curso, por exemplo, de análise e desenvolvimento de sistemas que tem várias disciplinas. Isso aqui seria como se fosse um curso livre, né? Estou fazendo um curso de desenvolvimento web JavaScript, né? Só JavaScript para desenvolvimento web. É um curso único, é aquilo. Aí a gente vai matricular as pessoas que vão fazer aquele curso. Quando eu lançar um outro curso de JavaScript, posso dar um outro nome, é um outro curso, outros alunos se matricularão. Então, é essa a ideia. Eu vou colocar dentro do curso que eu criar os alunos que irão fazer ele. É isso daí que a gente tem como objetivo. Para tanto, a gente tem uma string que vai ser a descrição do curso, então ela vai dar o nome do curso, está lá a nossa descrição, que vai dizer qual que é o nome do nosso curso. E a gente teve aqui a ideia de criar um array chamado alunos, do tipo aluno, e a gente vai armazenar dentro dele os nossos alunos. Então, todos os alunos que forem fazer esse curso, a gente vai armazenando aqui dentro. A gente criou um array de tamanho 2. E a gente viu o porquê aí, mais para frente a gente vai conversar, né? E aqui o nosso construtor, ele passa o nome do curso. Então eu crio um determinado curso, ele já vai lá passar a descrição, belezinha. E aí eu tenho alguns métodos auxiliares. Eu vou chegar em cada um deles no determinado momento, mas o primeiro é o adiciona. O adiciona, ele recebe um aluno. Então eu vou adicionar um aluno a esse curso daqui. E aí, para que eu possa adicionar, a gente está utilizando array. Como a gente utiliza array é um objeto que, quando declarado, ele tem o tamanho fixo. Eu não posso simplesmente alterar o tamanho do array e falar assim, agora você tem mais tantas posições. Isso não existe. Eu não consigo fazer essa alteração. O que eu consigo fazer é isso daqui, é esse código aqui que a gente chamou de gerencia tamanho. O gerencia tamanho, ele verifica se eu chego no tamanho do meu array. Se eu cheguei no tamanho máximo do meu array, eu dobro ele de tamanho. Obviamente, aqui a gente está fazendo algumas simplificações na técnica, né? Porque a técnica, na verdade, é a técnica que, por debaixo dos panos, roda o array list mesmo, né? O array list, dentro dele, a implementação básica dele é um array normal. Só que a gente trabalha com ele com uma camada de abstração, né? Então a gente tem alguns métodos que fazem tudo isso aqui que a gente escreveu. Por isso a gente escreveu isso aqui, para a gente aprender como é que faz, para a gente entender o funcionamento. Nesse caso daqui, a gente chegou na seguinte conclusão. Quando ele chega no limite, eu dobro de tamanho. Chega no limite, eu dobro de tamanho. Chegou no limite, eu dobro de tamanho. E como que a gente faz isso daí? A gente cria um novo array com o dobro do tamanho. E aí eu copio os elementos daquele array criado lá em cima, o original, o alunos, eu copio para o nosso novo array. Copio tudo, copiei, um a um. Após ter copiado todos, a gente está ainda com o dobro de espaço vazio. O que a gente faz? Como são objetos, a gente atribui a referência do novo ao aluno. Então a gente fala que o aluno agora é o novo. Logo, a gente mudou a referência dele. E aí a gente pode acessar ainda como alunos. A gente dobrou o tamanho dele dessa forma. Só que isso daqui a gente viu que é um algoritmo que tem um custo O de N, né? Então a gente sabe que ele vai ter que varrer todo o array toda vez que ele dobrar de tamanho. E isso daí, quando ele é pequeno, é rápido, mas quando ele vai crescendo, vai aumentando. Então ele tem um crescimento constante, só que quanto mais cresce, mais demorado fica para a gente fazer esse processo. Por isso que a gente dobra ele de tamanho, porque quanto mais ele cresce, mais ele vai demorar para poder fazer isso daí novamente, fazer essa modificação de copiar tudo. Então a gente ganha desempenho nesse dobrar de tamanho. Não é simplesmente coloquei mais dois, coloquei mais dois, mais dois. A gente já dobra de tamanho de uma vez, porque ele vai crescer, fica 2, 4, 8, 16, ele vai se distanciando cada vez mais, então a tendência é que ele demore cada vez mais tempo para lotar. Essa daí seria a ideia.
Fizemos lá o nosso adiciona, que ele vai verificar lá se chegou no tamanho. Se chegou no tamanho, ele dobra o array de tamanho e está tudo certo. Se dobrou de tamanho, a gente está utilizando aqui uma complexidade baixíssima, melhor complexidade que nós temos, O de 1, né? Ele é imediato, instantâneo. Eu vou pegar e falar, quero adicionar um aluno em tal posição. Então, ele vai naquela determinada posição e adiciona um aluno. Isso daí é muito vantajoso para a gente. E aí a gente incrementa o nosso contador em mais um. Se a gente utilizasse, por exemplo, esse algoritmo que a gente montou aqui, e ele pode ser escrito de duas formas, ele procura espaços nulos, né? Ele vai lá, varre do primeiro até encontrar um nulo. A gente viu que a complexidade seria O de N, e isso daí para a gente não é interessante. Então a gente diminui a complexidade do nosso algoritmo, aumentando a performance dele, né? A gente tirou lá o nosso laço para varrer todos e a gente deixou ele O de 1, que ele vai direto na posição em série. Então, ele gasta quanto? Uma operação para fazer isso daqui. Essa daqui. Quando tem um elemento, quando não tem nenhum elemento, ele acha o null na primeira posição, já insere. Mas e quando eu estou, por exemplo, com 1000 elementos e eu quero inserir o 1001, o 1000º elemento? Eu vou ter que passar pelos 1000 elementos. Então, esse processo começa a se tornar custoso também na medida que vai passando vai crescendo a nossa quantidade de elementos. A mesma coisa que foi com o for each, né, para a gente ver como funcionava com o for each e com o for convencional. A única coisa que mudou foi isso daqui nos dois exemplos. Nós temos um adiciona, só que esse adiciona agora a gente passa uma determinada posição. Então, por exemplo, eu tenho o meu array aqui com 4 elementos e eu quero inserir um elemento aqui no meio. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que abrir um espacinho aqui no meio e inserir. Logo, eu tenho que pegar todos os que estão na frente e jogar uma casinha para frente. E aí, eu liberei um espaço aqui e eu entro com o meu elemento nessa posição. E é o que a gente faz. A gente fez aí lançou uma exception, né? Que se caso a posição não seja válida, ou seja, como eu estou falando, entre com uma posição, essa posição eu não sei qual é, eu sei que ela tem que estar dentro dos limites do array. Quais são os limites do meu array? Ele tem que ser de 0 até o meu tamanho, né? Até a quantidade de elementos que eu tenho. Não é o tamanho do array, é a quantidade de elementos. Ele entrou com uma posição dessa válida, ele pode inserir um elemento nessa posição. Então, o meu valida a posição faz justamente isso. Ele verifica se é uma posição válida. Se for uma posição válida, beleza. Se não, ele lança a exceção dizendo que é uma posição inválida aí. A gente chama, gerencia tamanho, por quê? Porque se é uma posição válida, mas eu não tenho espaço, não adianta nada, né? Se eu já estou no limite do meu array, eu dobro ele de tamanho. E aí nós temos um algoritmo também que ele tem uma coisa interessante, né? A gente vai puxar os nossos elementos por final. É isso que a gente vai fazer. Então, se eu estou aqui 0, 1, 2, 3, 4, eu tenho que pegar e falar que o 5 recebe o 4 recebe o 3, e aí no 2, eu vou ter uma posição vazia, eu insiro o meu elemento. Então, esse for, ao contrário daqui, né, que começa da última posição e vai copiando os elementos até a posição, ele abre esse espaço para a gente entrar com o elemento. Isso daí é uma coisa interessante. Quando a gente faz isso daqui, nós temos aqui duplicado esse elemento. Esse elemento está duplicado, ele está aqui nessa posição e está nessa posição. Então, ele está constante nesses dois locais. Aqui, eu sobrescrevo com um elemento novo que eu quero. Exatamente como a gente está fazendo. Essa complexidade aqui, ela é delicada, né? Quando a gente está utilizando aí o pior caso. Por exemplo, eu quero inserir na posição 0. Inserir na posição 0, né? Ele quer inserir nessa posição do array. Ele tem que pegar todos os elementos e mover um para frente, abrindo uma vaga aqui. Abriu a vaga, eu coloco o elemento novo nessa posiçãozinha aqui. Ele vai ter que passar por quantos elementos? Todos. Então, complexidade O de N. Mas e se eu quiser inserir na última posição? Se eu quiser inserir na última posição, eu movo para o lado e coloco aqui. É instantâneo. É muito rápido fazer isso daí, né? Então, tem essas vantagens. O nosso algoritmo tem um caso ótimo e um caso médio, né? E a gente tem um caso pior. O nosso caso pior é o O de N. E a gente tem os nossos remove, né? O remove também a gente viu aí as possibilidades.
Quando eu quero remover um elemento, o que acontece? Eu passo uma posição. Se eu passo uma posição, novamente a gente vai validar essa posição para que seja uma posição válida, de 0 até a quantidade, menor que a quantidade de elementos que a gente tem, né? E aqui, por exemplo, quantos elementos a gente tem? A gente tem 4 elementos. Quais posições são válidas? De 0 menor que 4, ou seja, 0, 1, 2 e 3. São as posições válidas. Eu quero remover o elemento 1, ou seja, eu quero remover esse cara daqui. Para remover esse elemento, o que eu faço? Eu pego e copio todos da frente sobre ele. Então, eu vou pegar aqui o A3 e vou copiar em cima do A2. Ficou aqui o A3. O A4, eu copio para cá. Aí ele vai ficar duplicado aqui no final, ó. Ficou no duplicado no final. E o que eu faço com a posição final? Eu atribuo null para ela. Ou seja, eu tiro a referência ao objeto que tinha ali. Dessa forma, ele fica vazio. E aí a gente decrementa. Como que a gente vai fazer, então? A gente vai fazer um pouquinho diferente do adiciona. O adiciona puxava para o final, né? Então, o exclui, ele puxa para o início. E é isso que a gente fez, a gente puxa para o início. Só que a gente não pode chegar na última posição, a gente tem que chegar na última posição menos 1. Porque aí, a última posição que a gente tem, a gente atribui null e deconta a quantidade. E aí, beleza, a gente conseguiu, então, excluir um elemento baseado na posição. Está lá o nosso validador de posições. E aí eu tenho um pega, né? Ele vai pegar um elemento em uma determinada posição. Então, novamente, se eu falo de posição, eu tenho que ter uma posição válida. Beleza, a gente fez lá o lançamento da exceção caso uma posição não seja válida. E a gente tem aí, ele é instantâneo para pegar, então, O de 1. Por quê? Ele vai pegar a posição, já que a gente já sabe que essa posição é válida, de um array. Ele vai lá naquela posição específica e devolve o elemento. Então, pegar um elemento é extremamente rápido. Aí a gente tem o nosso contém. O nosso contém, novamente, ele pode ser feito ou utilizando um for each ou utilizando um for convencional. Qualquer um dos dois, tá beleza, resulta na mesma, né? Então a gente fez aqui alguns testes, né? Então, para a gente fazer iteração, o for each, a gente precisa colocar um if ainda testando aonde não é nulo, né? Porque ele vai iterar todo mundo. Ele, nesse caso aqui, ele vai ter um caso pior, porque, por exemplo, nós estamos aí com 512 elementos. Eu inseri mais um, ficou com 513. Qual que é o tamanho do array? O array vai dobrar para 1024. Ele dobra de tamanho, né? Você vai ter um monte de nulos, então você vai ter praticamente metade de nulos. E você vai passar por todos, vai ter que testar todos. Ele é ruim nisso daí, porque literalmente é O de N. Nesse caso, valeria a pena usar um for convencional, que eu vou de 0 até a posição. Eu vou de 0 menor que 513, ou seja, de 0 a 512, 513 elementos. A gente tem um ganho aí considerável. Então, vale a pena pensar nisso daí. Essa otimização é muito importante. Se não fizermos essa otimização, com certeza, ele vai ser sempre O de N para você verificar se um elemento está contido dentro do nosso array. E como que a gente verifica se contém, né? A gente pode chamar o equals, né? Então, a gente pode verificar se o nosso elemento é igual ao que eu estou procurando. Então, se a posição atual do meu array foi igual ao que eu estou procurando, né? Ele vai retornar para a gente true. E por que a gente não pode colocar um return com esse negócio daqui direto? Porque ele vai ter que iterar. Aí na primeira iteração não é igual, já retorna falso. E não é verdade, ele tem que passar por todo mundo. Achando um, ele para a execução. Melhor dos casos, você procurar o elemento que está na primeira posição. Pior dos casos, procurar um elemento que está na última. Ele vai ter que passar por todo mundo. Então a gente tem aí as complexidades algorítmicas dentro desse naipe daí. Ou é O de 1, ou, pior caso, O de N. E aí, se ele passou por todo mundo e não encontrou, pior caso, continua sendo O de N, ele retorna falso. Ou seja, não encontrei o elemento. Varri todo mundo, mas não encontrei. A gente colocou aqui um método info, né, para a gente ver informações de como que estava crescendo essa lista, né? Essa lista nossa aqui, ela tem uma determinada quantidade de alunos, mas o tamanho do nosso array, ele muda, né? Então, por exemplo, eu começo com imaginando aquele caso lá, eu cheguei no 512, né? Ele está com tamanho 512. Se eu adicionar mais um, ele passa para 513, só para que
ele possa passar para 513, 512 não é mais possível, ele dobra o tamanho da lista, passa para 1024. Então, o tamanho do array é 1024, quantidade de elementos fica lá 513. E é isso daí que eu gostaria de mostrar com esse método. É só para título de informação, para a gente ver acontecendo. E a gente tem aí um tamanho, o tamanho retorna exatamente a quantidade de elementos que a gente tem, né? A quantidade de alunos que a gente tem na nossa lista de cursos, né? No nosso curso. E aqui é um toString mais bonitinho que a gente montou para que mostrasse a quantidade de cursos, né? Mostra lá o curso bonitinho, monta tudo e fica legalzinho para a gente visualizar. E a gente vai fazer um iterador de 1 até o final lá pulando. Novamente, isso aqui ele não está legal. O ideal nesse caso seria usar um for convencional, porque se a gente itera dessa forma daqui, a gente passa por todo mundo. Novamente, aquele caso lá dos 1024, a gente vai ter quase metade nulo, é muita gente para a gente passar e ele ficar testando se é nulo. Isso daí fica ruim, performaticamente falando, é uma tristeza, é O de N todo o tempo que você utilizar um toString. A gente pode otimizar esse cara. Só para ficar mais tranquilo, né, eu vou otimizar isso daqui, vou deixar comentado a parte de baixo do código. Eu acho que fica legal a gente fazer uma iteração desse jeito daqui, que a gente é mais rápido, né? Diminui muito a complexidade do nosso algoritmo. Então, eu vou comentar isso daqui, vou colocar aqui um comentário. Esse cara daqui, ele tem custo Ozão de N, então não tem como escapar. Isso aqui seria feito dessa forma, né? Não teria o que fazer. Mas o ideal é a gente fazer até a quantidade de alunos. Isso aqui já facilita muito. Sabemos que não teremos, nesse caso, nulos, porque a gente vai garantir que não aconteça isso daí durante todo o código, e está aí a nossa brincadeira. Esse cara daqui, ele vai ter uma complexidade, né? O de N no pior dos casos, né? Então, pior dos casos, a gente tem, O de N. Então, qual que é o pior dos casos, né? Eu listar toda a lista. E qual que é o melhor dos casos? Eu listar todas as listas. Então, continua sendo O de N a complexidade. Porém, a gente sabe que ele vai até o total de alunos e não mais até o tamanho do nosso array. Isso daí, para a gente, tem um ganho performático muito bom, que a gente não... Conforme cresce, ele vai ter muitos nulos, né? Com adição de apenas um elemento. Então, para facilitar, a gente faz dessa forma daqui, a gente itera menos. Então, esse cara aqui a gente atualizou agora, só para ficar um pouquinho melhor. Deixa eu só mudar aqui, que é aluno, não. Agora a gente tem que usar a referência, né, do array. Alunos atual. Perfeito, agora atualizado, é isso daí que a gente precisava. Tá lá, agora a gente já pega o elemento direto na posição e vai concatenando. Como ele tem o toString, ele converte, adiciona aqui e fica bonitinho. Isso daí foi o que a gente viu na outra aula. E o nosso testa curso, né? A gente fez aqui alguns testes. A gente fez o nosso curso de meditação. Melhor, né? Nosso curso de meditação. Então, a gente vai meditar agora. E a gente fez alguns exemplos, né? Agora aqui seguiu uma ordem bem clássica. A gente viu ali várias possibilidades e agora a gente fez uma inserção bem pontual. Eu crio lá o meu objeto, C1, primeiro curso, técnicas de meditação, mostro as informações de como ele está. Adiciono o primeiro aluno, que é a Maria. Então vamos ver o que acontece aqui. Vou compilar esse cara, vamos rodar agora, e está lá nossa lista acontecendo. Deixa eu passar ela aqui para o lado. E o que acontece agora? Olha lá, a gente começou adicionando aqui a Maria. Então, o primeiro caso foi adicionar a Maria. Qual que era a quantidade de alunos que nós tínhamos? 0. Antes da Maria ser adicionada, né, aqui na linha 56, a gente tinha 0 alunos. Qual que era o tamanho do nosso array? 2. A gente declarou um array de tamanho 2. Aí a gente adicionou a Maria. Quando adicionou a Maria, a gente mandou imprimir as informações, a gente tinha um aluno cadastrado. E qual que era o tamanho do nosso array? Ainda continuava sendo 2. Aí a gente veio e adicionou o Roberto. Na hora que a gente adicionou o Roberto, o que aconteceu? Passamos a ter 2 alunos. Qual que é o tamanho da minha lista?
2. O array continua com tamanho 2. Perfeito. Adiciono mais um, que é o Joséverson. Quando a gente adiciona o Joséverson, ele vai ficar numa posição além da quantidade de elementos. Ele seria o nosso terceiro aluno, passa da quantidade 2. Então, o que eu faço? Eu dobro o tamanho do array. O array passa a valer agora 4, e ele ocupa a terceira posição. Eu adiciono agora a Verusca. Adicionada a Verusca, quarto aluno, tamanho 4, tá beleza. Aí adiciona o Alberto. Quando adiciona o Alberto, passa para 5 alunos e o tamanho da nossa lista dobra de 4, passa para 8. Beleza, aí a gente adiciona a Claudete, o Rodrigo, a Cláudia, a Ana, e conforme a gente vai adicionando, né, a gente chegou até a Cláudia, ele estava aqui. Quando chegou aqui na Ana, ele precisou dobrar novamente, então ele já não dobra mais, ele não coloca somente poucos elementos, ele já colocou mais 8, então ele tinha 8, colocou mais 8 aqui. Agora, você percebe que começa a demorar mais tempo para ele adicionar os alunos, né? Então, para ele dobrar de tamanho. E esse custo de dobrar de tamanho é muito grande. Obviamente, a gente não iria começar com 2, a gente começaria com um tamanho maior aí, justamente para demorar mais tempo para ele dobrar, né? E agora a gente viu que ele dobrou, e agora vai ficando um tempo mais longo para ele dobrar, né? Então, assim, agora ele tem que inserir aí mais 7 elementos. Aí ele dobra. Para o oitavo ele vai dobrar. Aí depois são mais 16 para ele dobrar. Depois mais 32 para dobrar. Depois ele precisa cada vez mais alunos para que ele precise dobrar de tamanho. Então, conforme ele cresce, mais tempo demora para ele precisar dobrar. Então, a gente tem um ganho de performance interessante em dobrar o tamanho do nosso array. É isso daí que a gente viu. Bem bacana essa montagem aí de uma lista. Obviamente, a gente testou, né? Isso aqui era somente para ver o tamanho, isso aqui era um teste específico para ver o tamanho do nosso array dobrando, né? E a gente tinha feito vários testes antes, né? A gente fez teste de comparação com o pega, a gente viu o tamanho, a gente viu o remove, então a gente pode remover uma posição específica. A gente testou várias possibilidades. A gente viu que tudo aquilo lá funciona e funciona bem. Então, todos os métodos que a gente criou para manipular um vetor, criar uma camada de abstração que eu não precise interagir direto com o array, ficou legal. E por que a gente fez isso daí, né? Por causa dessa bendita palavrinha mágica aqui, né? O private. Quando a gente faz lá, private, beleza, a gente tirou a acessibilidade nesse cara daqui, externo à externa classe. Então, se eu crio um objeto, eu não consigo acessar diretamente isso daqui. É interessante, porque a gente viu que, por exemplo, eu poderia inserir em posições inválidas, eu poderia quebrar o meu programa de várias formas. Então, protegendo ele, colocando como privado, eu preciso fazer essas implementações. Só que é trabalhoso fazer essas implementações, muito trabalhoso fazer. A nossa solução, então, é a gente criar uma técnica mais aguçada, mais inteligente, mais bonita. Então, vou fazer isso daí. Eu vou criar agora uma técnica um pouco melhor, né? Vamos fazer essa lista agora ser construída de uma outra forma. Eu vou fechar esses caras, vou copiar para a gente poder modificar eles, né? Então, eu vou trabalhar com a modificação deles. A modificação que eu vou fazer vai ser a seguinte: esses caras daqui, eu vou criar uma pasta, vou chamar isso aqui de array, então eles vão ficar dentro da pastinha de array. A gente usou a estrutura array, e esses daqui a gente vai modificar e a gente vai ver a estrutura de um array list. Então a gente vai entender que a gente, na verdade, implementou um array list. Então, vou criar aqui uma outra pasta chamada array list, que é uma classe muito legal, que facilita muito a vida da gente. Esse cara agora vai vir aqui para dentro de array list e a gente vai modificar ele. É isso daí que a gente vai fazer essa modificação. Então, vamos pegar, reabrir esse cara. Tá lá nossas classes, tudo bonitinho, reabertos. A gente pode modificar. Aluno, a gente não vai modificar porque é a nossa classe base. Mas a gente vai modificar agora a classe curso. Vamos fazer a nossa implementação não mais utilizando um simples array, vamos usar um array list. Um array list é uma coisa muito interessante, ele é bonito demais da conta. Então, se você der uma pesquisada por Java Doc Array List,
você vai cair nesse cara daqui. Esse cara aqui fala que a ArrayList é uma classe e ele tem um ezinho aí entre menor e maior. Esse cara daqui é interessante, depois a gente conversa mais sobre ele, que esse cara, ele diz respeito ao tipo do elemento que eu vou colocar na lista. Se eu não digo isso daqui, ele vai ser da classe mais genérica que tem. Quem que é a classe mais genérica? Object. Ou seja, eu consigo criar uma ArrayList de qualquer coisa. E aí ele vira zona. Você pode colocar, né, qualquer bagunça lá dentro, e aí fica meio estranho. Já quando eu quero, por exemplo, criar um ArrayList de aluno, eu só vou conseguir inserir aluno dentro dele. Eu não consigo, por exemplo, inserir curso. Eu não consigo inserir scanner, não consigo inserir nenhum outro tipo de objeto dentro dele. Sacada inteligente aí do ArrayList, ter esse tipo do elemento aqui que a gente pode definir. A gente cria um array, mas a gente especifica, né? Ele é uma classe, mas a gente especifica o tipo do objeto que a gente vai querer manipular ali. E é isso daí que a gente vai fazer agora. Vamos dar uma olhadinha nos métodos que esse cara tem, né? Ele tem vários métodos bem legais, olha lá. Os métodos que a gente tem o add, que é o adiciona, o add. Então, ele pode adicionar um elemento, olha lá, ele adiciona um elemento, então eu passo o elemento para ele, mas eu posso adicionar em uma posição um determinado elemento. A gente fez isso. O nosso adiciona um elemento ou adiciona em uma posição um elemento. Beleza, entendi então como funciona. O que a gente está querendo bolar funciona assim. A gente tem lá, por exemplo, o clear, que ele vai remover todos os elementos de dentro do array. O contains, olha lá, o contains é legal, ele retorna true se dentro da lista contiver o elemento que eu estou procurando aqui. Então ele passa um objeto e procura esse objeto dentro da nossa lista. Interessante, hein? Gostei, porque a gente fez um contain também, mas já tem pronto um contain. A gente fez aí um get, a gente fez o nosso pega, que passa lá uma posição, e a gente tem um get. Esse get daqui devolve o quê? O elemento na nossa posição. Ele devolve do tipo que a gente passou lá entre o menor e maior, ele devolve um objeto daquele tipo para a gente. Ou seja, ele vai devolver um objeto daquela lista. Muito bacana, hein? Ó, tem um isEmpty, ele verifica se está vazia essa lista daí. Então a gente pode já ter um método que verifica se ela está vazia ou não. Nós temos aqui um remove. O remove, ele passa também uma posição e diz quem que é o elemento que está sendo removido daquela posição. E eu posso passar um objeto e ele me dizer se conseguiu ou não remover. A posição tem que ser uma posição válida. Se você utilizar o segundo remove, ele vai passar um objeto. Para passar aquele objeto, ele vai tentar remover. Se o objeto existir dentro da lista e ele conseguir remover, retorna true. Se o objeto não existir, ele retorna false. Por quê? Porque não conseguiu remover, porque não existe. E aí a gente tem lá um remove all para remover todos os elementos da lista, remover uma faixa, algumas coisas desse tipo. A gente tem um set, né? O set ele é muito similar ao nosso add. Então a gente pode setar em uma determinada posição um determinado elemento. Opa, mas eu tenho um add, né? Então o add é exatamente igual a isso. Só que o set, ó, quando eu faço aqui o set, eu vou inserir esse elemento, eu vou inserir nessa posição esse elemento, ele me retorna o elemento que foi inserido. Vamos dar uma olhada lá no add. Quando eu faço add, eu vou inserir em uma determinada posição um elemento, porém ele não me retorna nada. Tem momentos que você quer inserir e mostrar, olha, elemento tal inserido com sucesso. Você bota o retorno do set, fica muito bacana. Quando você não se interessa em mostrar isso daí, usa o add, né? E aí você não vai precisar ter retorno. Então tem motivo, assim como o remove, ele retorna o objeto que foi removido, né? Então, voltando aqui, a gente estava vendo o set. A gente tem o size. Diferente, nós não temos mais um length. A gente tem um size. O size retorna o número de elementos que a lista tem. Não é o tamanho, é a quantidade de elementos que ele tem. A gente pode transformar isso daí para um array. Tem algumas técnicas aí legais, né? A gente pode transformar num array de objetos, é bacana. E eu acho que isso aqui é bem legal. Vamos dar uma olhada lá no início agora, voltando. Olha lá, é bem legal que
ele fica dentro do Java útil. Então, quando eu quiser implementar um ArrayList ele é tão útil, tão funcional para a gente, que ele fica dentro do Java útil. Vamos ver essa implementação, então, como que a gente faz. Primeiro, eu tenho que importar esse cara. Então, vamos fazer lá um import java.util.arraylist. Então, a gente importou o ArrayList. Essa classe agora a gente pode utilizar. Legal, então. Vamos ver as modificações que são necessárias para a gente fazer. Eu quero modificar o meu programa curso.java de tal forma que eu não tenha que modificar o meu testa, que o meu testa fique transparente para mim, que não mude nada nele. Vamos fazer dessa forma aqui, então. O que eu ia precisar fazer? Primeiro, eu preciso declarar um ArrayList. Então, vamos declarar aqui ArrayList. O ArrayList, eu tenho que dizer o tipo da lista, né? Esse cara daqui é o meu tipo. Então, ArrayList aluno. Vai se chamar alunos. Perfeito. Depois eu vou falar o quê? Que eu tenho que chamar o construtor dele. Então, o construtor dele é ArrayList. Novamente, eu tenho que dizer que é aluno. Só que esse cara é um método. Se é um método, eu tenho abre e fecha parênteses. Então ele fica assim, é meio estranho, porque tem menor, maior, abre e fecha parênteses, mas você tem que entender que esse cara daqui é a determinação do tipo da nossa lista. Então eu estou criando uma lista de alunos. É isso daí que a gente está fazendo, né? Uma lista do tipo aluno. Bacana, vamos ver se isso aqui vai ser difícil de implementar, né? Eu preciso agora gerenciar o tamanho? Não, não preciso, porque o ArrayList faz isso para mim. Então esse cara todo aqui some, ele deixa de existir. Beleza, a gente tirou um método. Se a gente tirou um método, a gente tem que ver aqui. Beleza, eu quero adicionar um aluno. Vamos ver como que eu vou adicionar. O nome da minha lista se chama alunos. Beleza? .add. E eu vou adicionar um aluno, que é justamente quem está ali sendo passado, né, no parâmetro. Esse cara daqui vai ser adicionado dentro da minha lista de alunos. O que eu preciso fazer mais? Nada. Vamos ver aqui no ArrayList. Vamos ver o método add. Olha lá, o add. O add, ele retorna verdadeiro ou falso. Para não quebrar nada, eu vou mudar o retorno. Só por causa disso. Então, eu vou fazer essa modificaçãozinha aqui. Então, de void, eu vou colocar aqui, ó, boolean. E vou colocar aqui, ó, return. Isso daqui. E aí o resto? Já era, apaga, né? Então a gente apaga todo o resto. Tá lá, ó. Já facilitou muito. Só fica aquilo dali. O adiciona, passando o objeto, é somente isso. Legal. Vamos ver o adiciona que passa a posição e o objeto que a gente quer adicionar, né? Adiciona que passa a posição e o objeto que a gente quer, ele retorna void. Perfeito, o nosso já retorna void. E como que a gente vai fazer? A gente precisa validar a posição? Só se eu quiser lançar uma exceção minha. Se eu não, eu vou deixar que o ArrayList tome conta disso. Preciso de mais o quê? Gerenciar o tamanho? Não. Eu preciso descobrir alguma coisa? Não. Preciso de alguma coisa disso? Nada. A gente não precisa nada. O que a gente vai precisar? Alunos.add. Eu vou inserir na posição o aluno. Pronto. Inserir na posição o aluno. Acabou, fácil desse jeito, não tem mais dor de cabeça. Vamos dar uma olhada lá no nosso remove de uma determinada posição. Vamos remover de uma determinada posição. Cadê o nosso remove? Aqui, ó, remove de uma determinada posição. Ele devolve o tipo do elemento. Beleza, vamos só, para não quebrar, devolver. Se a gente vai remover do array de alunos, né, do ArrayList de alunos, e ele é do tipo aluno, a gente vai fazer isso daqui. A gente precisa validar a posição? Não precisa, a gente não vai explicar mais como que a gente vai fazer, a gente não vai fazer mais laço, a gente não vai decontar nada. O que a gente vai fazer então? A gente vai vir aqui, vai dar return, porque a gente está retornando agora. A gente vai falar o nome da nossa lista, que é alunos. Vamos chamar o método de remoção, remove. E o que eu vou fazer? Vou passar a posição. Posição, tá lá.
Belezinha, ele vai retornar o elemento que foi removido naquela determinada posição. Vamos ver agora, vou precisar validar a posição? Pô, não preciso mais, porque o ArrayList toma conta para mim, né? Então eu não preciso. Pega. Esse pega, vamos ver, pega. O que a gente pode traduzir como pega? Get. Vamos ver aqui se a gente tem um get. Olha, a gente tem um get. O get passa um elemento, uma posição, e ele devolve o elemento. Então, passa uma posição, devolve o próprio aluno. Posição, aluno. Inteiro, posição, devolve um tipo aluno. O nosso pega já faz isso. Então, perfeito. O que eu preciso fazer? Não vou mais testar isso daqui. Não é mais alunos na posição. É alunos.get. E aí, na posição, eu devolvo aquilo dali. Não preciso mais fazer validação. Diminuiu bem aí o nosso pega. Ele chama o get. O contém, a gente tem um contém também. Contém é o contains, né? Olha, tem um contains. O contains, ele recebe um objeto e devolve verdadeiro ou falso. Recebe um objeto e devolve verdadeiro ou falso. Ou seja, eu vou pular tudo isso daqui também, vou ignorar isso aqui, não preciso mais. E esse cara daqui vai ser alunos.contains. E agora eu vou perguntar se ele contém o aluno que eu estou querendo, que eu estou procurando. Então, ele vai devolver verdadeiro ou falso para mim. Nossa, ficou menor? Eu só estou criando aí um atalho, né? Na verdade, eu estou traduzindo, basicamente, aí o nome dos métodos, né? Esse cara daqui, a gente não vai mais precisar, ele não vai fazer diferença nenhuma. Então, para a gente, esse toString deixou de ter funcionalidade. A gente só vai ter aqui tamanho da lista, porque a quantidade de alunos, né? Tamanho da lista, entre parênteses, quantidade de alunos. E ele retorna para mim alunos.size. Ele vai lá e traz o tamanho da lista para a gente, concatena, e só precisa disso daí. Só para não quebrar o nosso programa, né? Para ele manter as impressões. Eu quero saber o tamanho. O tamanho é size, então alunos.size. E ele retorna para mim o tamanho. Tá aí, bonito. O nosso toString, beleza, o nosso toString vai funcionar, ele vai iterar. Será que ele funciona dessa forma? O que a gente tem que mudar aqui para o nosso toString funcionar? Vamos, né, apagar esse cara daqui, ele não precisa mais dessa forma. Eu vou voltar para a iteração antiga, né? Vou fazer assim. Agora eu vou pesquisar, eu vou iterar, então, um aluno em alunos. Eu não preciso mais testar se é nulo, porque isso daí para a gente é indiferente, ele só vai manter coisas válidas. A gente faz isso daqui. Eu acho que isso daqui compila. Vamos ver se isso daqui compila. Compilou! Caramba, olha só como o nosso código enxugou. A gente só fez, na verdade, a tradução dos métodos. Por quê? Porque esse cara tem visibilidade privada. Já que ele tem visibilidade privada, eu preciso criar a interface de acesso a ele, né? Então, a gente fez aqui a interface de acesso com os nossos métodos. Se eu rodar o meu programa aqui, o que acontece? Eu vou compilar ele, funcionou, rodei, e olá! Funcionou! Eu troquei de um array convencional para um array list e funciona da mesma forma. Aí você fala assim, beleza, eu só estava inserindo. A gente só tem aqui a diferença que eu tinha a quantidade de alunos 0, 1, fui adicionando, né? Isso daí era o que eu tinha. Mas olha só, e se eu fizesse da forma anterior lá, né? Eu vou descomentar aqui e vou comentar aqui embaixo. Vou trocar aqui. Vamos comentar essa parte agora, porque eu não quero que vá ali para o final, e vamos ver se isso daqui funciona, né? Então, tá lá, esse trechinho comentado. O que vai fazer agora? A gente criou lá 3 alunos, e a gente está inserindo essas referências. Então, vamos ver se isso aqui funciona. Depois a gente insere lá um objeto anônimo, vamos verificar aqui, retorna o aluno que está na posição 1, verifica o tamanho que ficou, retorna o aluno que está na posição 1, insere o João na posição 1, retorna o tamanho, pega aqui, procurando por tal aluno, e vamos ver se funciona isso daqui. Compilei, vamos ver se não quebrou nada, né?
Beleza, vamos, né, dar uma olhadinha aqui do lado. Olha lá, ele começa aqui, ele cria lá os 3 alunos, então criei 3 objetos do tipo aluno A1, A2, A3, sendo A1 Antônio, A2 Bento e A3 Carla. Perfeito. Aí eu adicionei o A1. Quando eu fui lá adicionar o A1, ele estava com tamanho 0, depois que eu adicionei, passou para 1. Tem um aluno dentro da minha lista. Legal. Adicionei o segundo, o A2, ele passou para 2 alunos. Adicionei o A3, passou para 3 alunos. Aí eu adicionei a Damares. E aí a Damares passou a ser o meu 4º aluno. Feito isso daí, bonitinho, ele vem aqui na linha 30 e imprime a minha lista. Tá aqui, ó. Curso Técnicas de Meditação, Antônio, Bento, Carla, Damares. Todos eles. E aí o que eu faço? Eu mando remover, mando ele pegar quem que está na posição 1. Quem está na posição 1 é o Bento. Então, quem está na posição 1 é o Bento. Ó. 0, 1. Beleza? 0, 1 é o Bento. Devolveu lá o Bento. O tamanho que ele está agora é 4. Então, eu tenho 4 alunos. Antônio, Bento, Carla e Damares. Legal, são 4 alunos. Quem está na posição 1 é o Bento. Beleza, o 4 está lá, é o Bento. Eu mando remover quem está na posição 1. Mandei remover quem está na posição 1. Quem estava na posição 1 era o Bento, né? Removi, ficou o Antônio, a Carla, a Damares. Quantos alunos temos agora? 3. Temos 3 alunos agora. Então, fez lá a técnica, mostrou. Quem tem lá, removeu o 1, mostrou a nossa lista e depois mandou imprimir. Nossa impressão deu total de 3. Agora, eu quero saber quem está na posição 1 agora. Quem está na posição 1 é 0, 1. É a Carla. A Carla está na posição 1. Perfeito, a Carla está na posição 1. Mando imprimir agora, mando adicionar na posição 1 o João, de forma anônima. Aqui a gente não criou um objeto, a gente só chamou o construtor da classe aluno, passando o valor João. Então ele adicionou aqui o João. Legal. Mandei listar. O João foi inserido na posição 1, ó. Antônio, posição 0, João, posição 1. A Carla foi movida para a posição 2, a Damares para a posição 3, e ó lá, total 4. Quando a gente fala assim agora, ó, pega quem está na posição 1, realmente é o João que está na posição 1. Viemos aí com algumas comparações, né? Então vamos ver lá com quem que a gente comparou. A gente comparou lá, procurando o Antônio, que é o A1, né? Então eu estou lá procurando. No meu primeiro curso, no curso 1, contém o aluno A1, que é o Antônio, ele retorna para mim true, quer dizer que sim, contém, tá lá, ele está lá dentro, funciona. Mas e se eu pesquisasse de uma outra forma? Se eu pesquisasse pelo nome, eu estou passando um objeto lá, Antônio, né, um objeto aluno com o nome Antônio. É diferente as referências, né? Então, como é diferente, ele poderia retornar falso, mas como a gente implementou o equals lá atrás, olha só, retorna true para a gente. Maravilha, funcionou. E aí, eu removi o Bento. Estou procurando. O Bento existe? Não, não existe. Retornou falso. Perfeito, correto, era isso mesmo. Depois, e se eu procurar de forma anônima, sem procurar o objeto? Vai continuar dizendo que não existe. Então, a gente conseguiu aí ver que, mesmo trocando a nossa estrutura base array para uma camada de abstração bem mais alta, bem melhor de manipular, o array list, a gente não quebrou o nosso programa, funcionou. E a gente vê que tudo aquilo que a gente fez era importante para a gente entender os graus de complexidade de cada um dos métodos do array list. Era assim que a gente precisava entender. É isso daí. Conseguimos fazer então a nossa implementação. Estudamos agora como que funciona o array list por trás. Olhando passo a passo, é exatamente isso. A gente traduziu alguns passos importantes. Quando a gente adiciona um objeto, dependendo da forma que a gente for inserir, então, se eu só dou um add objeto, de 1, extremamente rápido, pá, ele vai lá e coloca o objeto no final da nossa lista, rapidinho. Mas se eu utilizo o add posição e depois o objeto, ele tem variação aí na complexidade, dependendo da posição aonde eu queira inserir. Se eu quiser inserir lá na última posição, é muito rápido, é O de 1. Mas se eu quiser inserir na primeira, ele vai ter que mover todo mundo para o final. O de N novamente. Então a gente tem aí as complexidades algorítmicas sendo aplicadas e a gente entende o porquê agora que é assim, porque a gente fez na mão. Beleza? É isso daí que eu
gostaria de deixar destacado para vocês hoje, quando a gente fez essa implementação, é isso que é o ArrayList por trás, né? Como que esse algoritmo funciona, como que é o ArrayList mesmo na base. E a gente viu, tá bom? A gente vai dar uma respirada e depois a gente se encontra de novo aí para falar do próximo assunto que eu acho que vocês vão curtir muito. Como eu falei, um assunto pesado, mas muito legal.